Olá, sejam bem-vindos a mais um Saúde em Diálogo com Vida. Meu nome é Juliana Zochetti E eu sou a Thalita Casarini. e hoje nós vamos falar sobre menopausa. Mulheres passam por muitas fases e a menopausa é uma delas, onde até a sexualidade pode ficar abalada. É verdade. Sabe qual que é a boa parte disso tudo? É que a gente vive num bom momento para se falar sobre isso. Porque na época das nossas mães, das nossas avós, elas sofriam muito caladas, porque eram considerados temas tabus. E hoje a gente pode trazer informação sobre isso para vocês. E por isso que hoje nós estamos trazendo aqui no Saúde em Diálogo com Vida a ginecologista Cíntia Falbo, que vai falar sobre menopausa e sexualidade. Então já aproveita para curtir esse episódio, comentar e compartilhar com as pessoas que você acredita que possam se interessar por esse assunto. O Saúde em Diálogo começa agora! Doutora Cíntia, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. A gente fica muito feliz de poder falar sobre esse assunto tão importante para tantas mulheres hoje em dia. Com certeza, finalmente saiu, né? Finalmente, aliás, Estava doutora nascendo essa Cíntia. gestação, estava até atrasada, Pois né? é, a doutora Cíntia está sendo convidada para o Saúde em Diálogo É. desde o início. Você sabe que E eu agora não queria só. falar, porque mas eu tô. quis falar. Então, eu não queria falar, mas já que ela começou, isso daqui. Agora o Saúde em Diálogo deslancha, porque isso daqui estava encantado, sabe? Estava encantado. Agora que temos a sua ilustre presença ginecologista que trabalha há tantos anos aqui em Louveira, atende mulheres da região inteira. Agora a gente vai ter o nosso momento para falar sobre mulher. Mas antes disso, eu queria saber quem é a Cíntia. Fala um pouquinho pra gente. Meninas, eu sou uma mulher climatérica, então isso é importante de saber. Eu tenho 47 anos, portanto, estou no climatério e em reposição hormonal. Então, eu acho que é legal dar esse testemunho. Eu sou mãe da Bia, que vai fazer 15 anos, eu sou casada com o Juliano, moro aqui já faz 17 anos, sou do interior, adoro essa vida interiorana, né? E sou uma apaixonada por trabalhar com mulheres. Eu acho que é o que a gente estava conversando aqui nos bastidores, né? As mulheres têm uma riqueza de vida, uma generosidade que para mim é ímpar, e isso me engrandece muito todos os dias. Então eu sou essa pessoa, assim, eu sou apaixonada pelo meu trabalho, gosto muito de estar com mulheres, eu entendo que a gente trazer informação de qualidade também é parte da missão que eu tenho como médica. Com certeza. Né? Então, para mim é um prazer estar aqui e eu vi esse projeto nascendo, né? E tô vendo crescer com o maior orgulho. Então, tô aqui super grata pela oportunidade. Ai, que bom. Que A gente delícia fica de feliz. receber. A gente fica muito feliz de você estar aqui com a gente. E para a gente começar a nossa conversa, vamos começar do básico. Sim. Vamos começar explicando para os nossos telespectadores o que é realmente o climatério. O climatério, ele é aquela fase de transição, né? Então, assim, menopausa, tecnicamente, a gente diz que é quando uma mulher já não sangra há mais de um ano. Então, aí ela é uma mulher que já está na menopausa. E o climatério é aquela fase transicional. E uma outra pergunta que muitas pessoas fazem é: quanto tempo pode durar? Isso é variável, mas a gente sabe que pelo menos aí uns 3 a 4 anos, ou seja, os sintomas, por mais que muitas vezes a gente não consiga detectar facilmente, eles começam uns 3 a 4 anos antes. Então, o climatério é essa fase transicional. É uma fase que normalmente na mulher que menstrua cursa como irregularidade menstrual e tal, que esse acho que é o sinal que mais alerta as mulheres, mas a gente tem uma gama de sintomas que vem junto, né? E esses realmente são subdiagnosticados, com certeza absoluta. Entendi. E que normalmente quais os sintomas desse? Vamos enumerar, São vários. emprestem dedinhos, né? Porque é isso, a gente tem muitas coisas assim, eu acho que os sintomas climatéricos, eles são muito subjetivos. E eles podem ser confundidos com outras entidades médicas. Então, muitas vezes, a mulher não consegue ser entendida e até tecnicamente ela passa por outros profissionais que também não conseguem entender. Então, se a gente for enumerar, além da irregularidade menstrual, a gente tem, às vezes, queda capilar, afinamento dos cabelos, vou tentar seguindo de baixo para cima para tentar ver se a gente não perde nada. A gente começa a perceber aquela coisa do brain fog, né, que é a névoa mental, aquela coisa assim. A gente vê uma pessoa que é super conhecida, como chama, né?
Exatamente. Então a gente começa a perceber essa coisa, redução da Por isso concentração, da que às vezes é memória. muito confuso, né? De repente, você está com um bebê pequeno, você tem tudo isso e não é Sim, climatério. Então, por isso que é exatamente. importante a gente conhecer esses sintomas para não confundir o que é climatério do que é uma depressão mesmo. Sim, A pessoa está não entrando. deixar de valorizar, né, tá? Esse tipo de Exatamente. condição. E a gente começa a ter perda da qualidade do sono, aquela questão de uma oscilação de humor que a gente passa a não se entender, nem a gente se entende, muito menos quem convive com a gente não consegue entender. Gente, por que é isso? Né? Então, uma oscilação de humor, a gente começa a perceber a pele mais seca, o rosto derretendo, assim como, né, a gente vai tendo uma redução da perda de da produção de colágeno. A gente tem muito zumbido, tontura, palpitação, dor muscular, dor em articulação, às vezes rigidez articular, onda de calor. Ai, me dá um lenço que eu tô começando a ficar desesperada aqui. Aumento da gordura abdominal, né? A gente começa a ter aumento da circunferência abdominal, ganho de peso. Então, assim, você vê que é uma gama de coisas e que, assim, muitas vezes elas podem estar presentes por outros mil motivos, né? Então, a gente não pode subvalorizar isso. A gente precisa ouvir com bastante carinho mesmo. Assim, eu vou dar um exemplo. Eu fui fazer uma viagem agora super recente com as minhas melhores amigas da faculdade, ou seja, todas somos médicas. E de outras áreas, a maioria. E aí até a gente estava fazendo as malas, todo mundo junto, brincando, o que a gente vai fazer, tal, tem que levar roupa, porque tá frio. Aí eu falei, gente, pelo amor de Deus, não esqueçam as suas reposições hormonais. Qual foi a resposta? Eu não uso isso. Falei, gente, mas todas temos a nossa mesma idade. E aí a gente ficou vários dias, né, todas juntas, batendo papo e tal. E no fim, conversando, com o meu olhar ginecológico, era óbvio que todas elas estavam na menopausa. Olha só. Sim, pelo menos no climatério. E assim, a gente era 7. Das 7 meninas, só uma estava tratando. Até dentro da comunidade médica, que é considerada uma comunidade que está atenta a todas as informações, Sim, isso também acaba precisa... deixando. Porque eu acho que a gente, como mulher, mesmo elas que têm um conhecimento, apesar de não serem da área, elas têm um certo conhecimento, mas a gente mesmo, enquanto mulher, a gente subestima, a gente demora um pouco para concatenar e entender que isso é uma fase de perimenopausa. Resultado, das 7, 5 voltaram com a reposição hormonal do braço. Ela já chegou e prescreveu para todas. O meu marketing, por coincidência, tinha uma postagem que estava programada para logo depois, né? E daí vários comentários. Nossa, muito obrigada, amiga, porque assim, eu já senti diferença logo depois. Então, assim, mesmo a própria mulher, mesmo quem tem acesso à cultura, à informação, a gente demora um pouco para internalizar e entender, até porque não é uma coisa fácil a gente reconhecer que a gente está na menopausa, porque é uma espécie de luto que a gente vive, né? Sim. Não sei como que é a visão de vocês pensando sobre isso. Sim, mas é uma espécie de impactante, luto. é impactante. É uma espécie de luto porque tem toda a modificação física e a modificação de cabeça, né, mental, emocional. E está muito associado, acho que, com o envelhecimento. Sim. Então, assim, eu tá acho tudo que junto, tudo isso- junto num combo, né? Você sabe que uma vez eu fui no ginecologista, no nutricionista, e eu não tinha nem 40 ainda. Sim. Ele falou para mim, não, então já vamos trabalhar a sua alimentação, porque logo você entra na menopausa. Eu falei, gente, aquilo impactou. Te deixou deprimida. Aí você procurou o quê? Um psicólogo, um psiquiatra? Meu Deus do céu. Eu falei, e é verdade, porque assim, eu tô estava muito mais próximo da menopausa. Sim, é muito mais o caminho para cá do que para cá. Do que para lá. Então, Sim. assim, não era uma visão errada, mas é uma visão impactante, assim, naquele momento. Eu falei, e até cair a ficha, realmente é isso, enfim. Mas olha, eu acho que eu tenho não precisa ter todos, né? É engraçado que no primeiro momento parece até ofensivo. Sim. Entendeu? Você falar tipo sobre assim, isso. tô com calor. Deve estar na menopausa. Quando eu brinquei dessa história da reposição, aí assim, não, eu não uso. E tipo, tá, né? Ok, te respeito. Exatamente, mas a resposta foi essa. Tipo, não, eu não sou velha, gente. Mas você fala assim, gente, Fernanda Lima é velha? Né? Cláudia Raia é uma senhora idosa? Eu tenho 47, eu não me sinto uma senhora idosa, né? Então, eu acho que essa ressignificação que a gente tem, o que a gente está fazendo aqui nesse momento e o que a mídia tem feito de trabalho tem sido muito importante porque a gente passa a não se olhar dessa mesma forma. Sim. Então, tá tudo bem eu estar numa fase transicional, mas eu não tô tendo necessariamente uma perda da minha qualidade de vida, ou assim, mesmo que eu ainda tenha algumas perdas e que eu necessite adaptar, a gente consegue ter muito ganho em relação a isso, né? Então, assim, a gente
com o que a gente vê e a gente se espelha nas pessoas que se expõem, que falam sobre isso, eu acho que a mulher hoje tem aceitado com muito mais tranquilidade, e às vezes até ela faz o caminho contrário, ela me procura às vezes com 30 anos querendo saber sobre a menopausa, assim, com um certo temor. Então a gente precisa muito abrir caminho para esse tipo de discussão mesmo, para conversar sobre isso, é super importante. Eu acho que é exatamente isso. Eu ia citar a Fernanda Lima, a Cláudia Raia, que são pessoas, são celebridades que com certeza elas conseguem alcançar muito mais gente do que qualquer pessoa, mas tem outros movimentos também que estão trazendo esse assunto. E eu acho que está aí a grande mudança. Hoje a gente pode falar sobre isso sem considerar tanto, ainda tem um pouquinho ali de estigma, de tabu, mas hoje a gente pode falar sobre isso de uma forma mais tranquila e se reconhecer num sintoma desse e saber que tem opção. Tem opção hormonal ou não hormonal, tem o estilo de vida que super impacta, então tem muita coisa para fazer. E que bom que a gente está passando por essa fase. A gente ainda não chegou na menopausa, mas a gente está passando aí, ó, uma geração mais nova, a geração Z, buscando informação e empurrando a gente, ó. Vocês não tiveram esse tipo de informação. Eu quero. Gente, pensa o que as nossas mães passaram. Exatamente. É super comum da gente ver no consultório, às vezes a paciente, teve climatério e tal. E aí começa a fazer reposição hormonal, chega em casa e bate papo com a mãe, comenta, a mãe fala assim, mas eu não tive nenhum sintoma, eu não vivi nada disso. Porque ela não podia falar sobre isso, mas aí, assim, muitas vezes, quando ela começa a repescar, ela fala, não, é verdade, teve até uma paciente minha que falou assim, doutora, minha mãe falou que não viu nada disso, a gente começando a bater papo, ela falou assim, nossa, gente, o meu primeiro salário, quando eu comecei a trabalhar, eu comprei um ventilador de pedestal para minha mãe, porque minha mãe falava que ela não conseguia ficar perto do fogão, tamanho era o desespero de calor. Mas eu acho que passa, até porque elas não tinham direito de comentar. Sim. E além disso, né? acho que não tinha nem a informação também. Do que eram os sintomas comentar, da menopausa. Reclamar pra quê? Porque você não fazia nada a respeito disso, elas não passaram por isso de uma forma totalmente diferente. Então eu acho que a gente vai ter gerações que vão bater no peito e vão falar assim, gente, sim, eu estou na menopausa e a gente tem que ter orgulho do que a gente é, porque eu falo assim, gente, se a gente tá nessa faixa etária, e assim, gente, a mulherada desfila, né? Uma mulherada continua linda, potente, inteligente, bem-sucedida, muito bem no relacionamento. Então, apesar de a gente estar numa fase de transição, a gente tem que ter orgulho do que a gente é, porque eu acho que a gente consegue manter essa vida. Com ajustes, a gente consegue manter, sim. Com certeza. E acho que é esse que é o objetivo do nosso espaço, é te dar a voz para você falar, olha, façam, cuidem, se cuidem. Inclusive, eu ia te perguntar até quais são os principais mitos sobre a menopausa, porque tem muito mito, né, em relação à menopausa, porque dizem que entrando na menopausa, a vida sexual acaba, vai engordar. Isso tudo é verdade? Isso tudo é real? Não, eu acho que assim, é uma fase que a gente efetivamente precisa de ajustes e eu acho que principalmente assumir a rédea da própria vida. É aquele momento que a brincadeira acabou. Então você fala assim, se você não fazer atividade física, você tem que começar a fazer. Se não fazer um gerenciamento da sua pele ou da sua questão estética, você vai ter que começar a fazer. Se você era balbúrdia na alimentação, você vai ter que começar a gerenciar. Entender que realmente ali você tem um protagonismo ímpar. Mas eu acho que o principal mito é sobre isso mesmo, que a vida acabou. Então, assim, que eu não vou ter mais uma vida sexual satisfatória, que eu não posso mais usar uma maquiagem porque eu vivo pingando, eu não consigo ter um cabelo necessariamente bonito. E não é isso. Não é essa a realidade. Então, eu acho que esse é a principal coisa que a gente precisa desmistificar. A gente precisa entender que a coisa não é nesse nível. A gente precisa, claro, que desde que a gente tiver um gerenciamento do envelhecimento, né? Eu acho que vocês duas trabalham bastante com essa questão, né? Acho que o enfoque profissional de vocês, além daqui da saúde, que é uma coisa informativa, vocês têm esse poder. E eu acredito muito na multidisciplinaridade. Eu acho que, assim, nesse momento, a paciente ganha muito, como sempre ganhou, mas nesse momento, a gente tem muito a contribuir, né? Todos os profissionais, assim, que estão envolvidos na saúde e no cuidado com a mulher podem contribuir demais. Né? Com certeza, mesmo porque tem várias facetas, vários olhares que tem para o indivíduo. Com certeza. Um profissional só realmente não consegue englobar toda a necessidade do indivíduo. Sim. Então, esse olhar realmente multidisciplinar é fundamental. Com certeza. E me diga uma coisa, a reposição hormonal, ela é indicada para quem? Hoje, o consenso, ou seja, né, o que a gente tem de mais, o consenso brasileiro de menopausa, que saiu no final do ano passado, o que ele diz, ele tem isso em vários parágrafos. Então, hoje, o que a gente sabe é que toda mulher que não tem contraindicação formal e absoluta deveria
fazer reposição hormonal porque ela ia se beneficiar sobre isso. Entendi. E eu acho que, assim, a medicina e as ciências, né, são ciências absolutas. Se você me perguntasse isso há 10 anos atrás, a minha resposta seria assim, olha, não é todo mundo que deve, não é todo mundo que precisa e não é todo mundo que pode, né? Mas com o desenvolvimento à medida que a gente vai falando mais sobre isso, a gente vai estudando mais sobre isso, a gente vê que as contraindicações, elas são muito menores do que a gente poderia ter. Então, hoje, 5 a 10% tem contraindicação de fazer. O resto, todo mundo teria benefício, né? E o benefício não é só de hoje. Porque as pessoas acham assim, bom, mas a minha mãe passou pelo climatério sem nada, provavelmente eu vou passar sem nada, então não vou precisar fazer reposição hormonal. Então, isso é uma informação super importante. Reposição hormonal, ela não é só meramente para fazer controle dos sintomas climatéricos. A reposição hormonal, ela é para prevenção de danos. E quais? Né? Dano com risco de doença cardiovascular, de doença mental, então demência, Alzheimer, osteoporose, até a questão do ganho de peso, que acho que é o maior temor da mulherada. A gente sabe hoje que uma reposição hormonal bem estabelecida, ela vai reduzir a velocidade de ganho de peso. Então, assim, a gente vai ter ganho de peso porque isso tem envelhecimento, mas a gente vai conseguir equalizar isso de forma muito mais importante. Então, assim, alguns tipos de reposição podem reduzir, inclusive, o risco de câncer de mama, que eu acho que é o segundo maior temor que as mulheres têm. Então, não são todos, mas por um tempo determinado e algumas formulações, algumas vias de administração, a gente sabe que a gente pode reduzir o câncer de mama, câncer de intestino. Então, a gente tem N benefícios. N, né? Tá vendo como que é bom a gente ter informação? Porque você trouxe várias coisas aí que muitas pessoas têm medo, Não e principalmente sabe. em relação ao risco de desenvolvimento de câncer, né? Sim. Então, a gente tem aí a terapia de reposição hormonal como um aliado para prevenir outras doenças, né? Ontem eu recebi no consultório uma paciente que foi minha paciente há 10 anos atrás, e aí, por algum motivo, parou de seguir e tudo, e ela já estava menopausada há 1 ano quando chegou e passou comigo umas 2 ou 3 vezes. Eu falei, olha, você tem indicação de fazer reposição hormonal, conversei, porque era uma menopausa precoce. E mais ainda, você tem obrigação de fazer reposição hormonal se você para antes do período mais ou menos determinado, porque seu dano é muito mais avassalador. Conversei sobre isso e tal, daí sumiu. Voltou agora. Não, porque eu não aguento mais, eu preciso fazer reposição hormonal. E aí a gente conversou sobre uma coisa que é super importante. A gente tem uma coisa chamada janela de oportunidade. Quando é isso? A partir dos primeiros sinais e sintomas, e é por isso que aquela pessoa pergunta de que, quais são os sinais e sintomas? A partir do momento que a gente tem detecção de sinais e sintomas que são compatíveis com perimenopausa, excluindo outros fatores, a gente tem que entrar com a reposição. Então, aquele é o momento preponderante, ideal, onde a gente vai ter menos risco e muito mais benefício. Exatamente. Então, assim, passou um pouquinho desse período inicial, eu demorei anos, porque acontece, tem paciente que fala assim, mas no inverno vai melhorar, e realmente dá uma melhorada nas ondas de calor, ela dorme melhor. Tem um paciente que 5 anos, ela sofre, até que ela reconhece que ela precisa fazer reposição hormonal. Então, se você já tem mais de 65 anos, ou 10 anos, que você entrou na reposição, que você entrou na menopausa, você perdeu. Daí, a partir daquele momento, o benefício ele é inferior ao risco. Então, naquele momento, já não se justifica entrar. Entendeu? Entendi. Então, o que a gente precisa é tomar atenção em relação a isso, né? Porque você deixou de fazer prevenção. Né? Você teve já danos assim que poderiam ser evitados. A gente vai viver 1/3 da nossa vida estando na menopausa. Né? A expectativa de vida ela aumentou muito, então a gente precisa pensar sobre isso. Que a gente precisa se planejar para que a gente possa ter qualidade de vida. Né? Em todos os aspectos. E quando a gente fala de reposição hormonal, que hormônios normalmente são utilizados? Qual é a base? A base são derivados de estrogênio e de progesterona. Isso que é a base. Se você der um Google lá de testosterona, tem milhares de coisas, mas a testosterona não é a base. Então, tudo que o consenso diz, brasileiro, europeu, americano, todos eles dizem que a gente deveria fazer derivados de estrogênio e progesterona, a progesterona principalmente na paciente que tem útero. Por quê? A gente precisa fazer uma contraposição ao estrogênio, porque caso contrário, a gente aumenta o risco de câncer de endométrio, que é a camada interna do útero. Então, a progesterona, ela serve basicamente para isso. Existem estudos que mostram que talvez ela possa ter algum outro benefício no relaxamento, no humor, na qualidade do sono, mas a gente não tem muita evidência científica pertinente. Então, assim, se você tem útero, você precisa de estrogênio e progesterona. Se você não tem útero, a gente pode começar só com estrogênio e aí, eventualmente, até associar alguma coisa de progesterona, mas a base é essa. E a testosterona, quando ela vem, ela é totalmente contraindicada? Não. Ela é indicada numa paciente que já tem
melhora todos os sintomas com uma reposição bem estabelecida, dose ajustada, tá tudo certinho, mas mesmo assim ela tem queixas sexuais. Então, nessa paciente, a gente pode testar o uso da testosterona em baixa dose, dose fisiológica, para que a gente consiga também ter um ganho em relação a isso. Mas a base é estrogênio e progesterona. Legal. Você tinha falado sobre as contraindicações absolutas da terapia de reposição hormonal. Eu queria saber exatamente assim, quais são essas contraindicações? Quando a gente tem, né, quando o paciente já teve câncer de mama ou está com câncer de mama. Câncer de mama, não precisa ser qualquer tipo de câncer. Não. Eu sempre tive essa dúvida. Não. Tem que ser câncer de mama. Câncer de mama. Câncer de mama ou endométrio, Ah, que é tá. a camada interna do útero. Outros cânceres, câncer de tireoide, pulmão, não cerebral, é contraindicação. a menos que seja um tumor hormônio dependente, porque às tá. vezes a gente tem, né? Então, assim, existem situações onde se é um tumor que é hormônio dependente, daí a gente pisa mais em ovos. Mas a maioria não é. Então, grosseiramente falando, são câncer de mama, câncer de endométrio, histórico familiar direto. O que é histórico familiar direto? Mãe e irmã. Tá. Com câncer de mama é uma coisa que a gente considera, não sendo necessariamente uma contraindicação absoluta, mas eu acho que nessa paciente é uma paciente que ela tem muito temor, né? Uhum. Então, mesmo que a gente considere que ela está apta, muitas vezes ela não tem essa, né? Não Não tem consegue abertura. aderir muito isso, né? Então, câncer de mama, câncer de endométrio. Uma paciente que já tem um comprometimento cardiovascular muito severo, então, assim, tem mulheres que nessa idade já infartaram 2, 3 vezes, ou já tiveram pelo menos um infarto, ou tiveram um derrame, doenças tromboembólicas, né? Embolia pulmonar, trombose venosa, se ela tem uma doença de tromboembolismo recente. Se for uma coisa antiga, a gente investiga, porque às vezes foi relacionado a um fator que necessariamente aumentaria esse risco. Tá. Então, se for antigo, a gente pode avaliar muito bem. E alterações hepáticas graves, então cirrose hepática, porque esses hormônios vão ser metabolizados pelo fígado. Então, essas são contraindicações absolutas. As outras são coisas que a gente precisa avaliar bem. Então, hoje a gente tem calculadoras de risco. Então, você tem calculadora de risco cardiovascular, você tem calculadora de risco de câncer para a gente poder determinar sobre isso. Então, toda essa discussão que embasou o aspecto negativo passado da reposição hormonal nos deu hoje uma condição de segurança maior. Então, hoje, se você senta na minha frente e fala, eu tenho insegurança disso, então insegurança daquilo, a gente vai avaliar individualmente. Então, a gente pede uma série de exames, né, não só da história clínica, da sua necessidade baseada nos seus sintomas, mas a gente pede uma série de exames que vão nos dar anuência para fazer com segurança. Né? Então, a gente avalia a parte cardiológica, metabólica, até para determinar se você tem, de repente, um colesterol alto, qual é a via de administração é mais interessante para você, se você teve um histórico de trombose, tem alguma coisa assim, é tabagista, o que a gente vai fazer? Então, é bem individualizado. E a gente pensa tanto em dose, quanto em classe de hormônio, quanto em via de administração, né? Uma coisa que eu ia falar, que assim, o que a gente vê muito questionamento em relação à questão de se eu quero fazer só um bioidêntico. Então, eu tenho paciente que fala, doutor, eu até faço, mas se for bioidêntico. Olha né? a propaganda aí, né? Exatamente. E até então, abordar isso. E até, sim, é uma consciência interessante da gente ter sobre isso. Então, eu gosto muito quando a paciente chega e ela é munida de informação. Porque eu acho que assim, a gente discute, põe a carta na mesa, toma junto a melhor decisão e ela se sente segura com aquilo. Então, acho que é muito importante saber. Mas a paciente vem normalmente com a gente com uma impressão de que o bioidêntico ele só está na farmácia de manipulação. E na verdade não, a gente trabalha com bioidêntico já há bastante tempo, e a gente tem isso, inclusive da indústria farmacêutica, com segurança, com tudo isso. Então a gente pensa quando a gente vai fazer indicações, contraindicações, riscos, benefícios e também na via de administração, que é super importante. E quais as vias a gente tem? A gente tem adesivo, a gente tem, até hoje em dia, tem anel vaginal, que você pode fazer manipulação, você tem comprimido, você tem gel, você tem spray, você tem os implantes hormonais, então você tem uma série de possibilidades aí para poder se adaptar. Inclusive tem uma novidade de mercado que é aquele spray de testosterona que em segundos desaparece. Você já experimentou? De testosterona, não é? Não, de testosterona agora acabou de liberar um na Inglaterra. Isso, não chegou no Brasil ainda, né? A gente ainda não tem nenhuma formulação em relação a isso. Mas no Brasil a gente tem um spray que é bem recente, porque a gente só tinha em gel ou adesivo. Sim.
E o gel, a gente tem que tomar bastante cuidado, porque a gente tem um índice relativamente alto de contaminação cruzada, né? Sim. Então, eu contamino meu marido, contamino o cachorro, contamino a criança, é super importante. E perde em roupa também, Exatamente, tem várias coisas. né? Às vezes a gente não vai ter uma boa absorção, porque muitas vezes, por exemplo, no frio eu uso gel. E muitas vezes eu me pegava, assim, eu sentia que estava ali no pijama, que estava úmido, e ainda estava com a roupa, né? Então, assim, o spray é uma alternativa bem interessante, porque eu já testei, e realmente 2 minutos... Rapidíssimo, né? Some. 2 minutos, assim, a sua pele está completamente seca. Quando tiver todas as opções de sprays aí no mercado, vai ser a salvação da mulherada. Gente, é a tendência, né? Porque tem que ser uma coisa que funcione bem para você e que tem que ser rápido. Exato. Tem que ser não adianta você dar o melhor hormônio para a pessoa. Ela passa de um jeito que não vai absorver. O filho vai começar a pegar o hormônio pelo contato da sua pele. Então, quanto mais tecnologia a gente tiver, melhor ainda, né? E assim, eu acho que a indústria farmacêutica, em geral, vem realmente investindo nesse mercado, porque é um mercado sedento. As pessoas estão se descobrindo e querem ter qualidade de vida. Esse é o mote, né? Eu acho que a mulher de hoje, o que ela espera da vida? Ela quer continuar bem, né? Ela não aceita que a vida acabou ali. Eu falo, gente, imagina que assim, você estava construindo carreira, família, tudo isso. Vem um caminhão e passa por cima. Agora você fala, agora estou gatinha, agora tá tudo bem, o filho tá criado, tá tudo bem, não tô fralda, durma à noite, gente. E aí, você é atropelada por um caminhão, né? Entendeu? Por uma jamanta que passa em cima de você não dorme, né? Então a mulher não aceita isso, né? E nem tem que aceitar, porque a gente tá eu acredito de verdade, eu acho que a gente tá na plenitude da vida. Que você tem uma fase de maturidade diferente, uma série de outras coisas. Então, acho que a vida ali começa a ficar muito legal, e de verdade. Que bom que a ciência tá aí para nos trazer benefícios. Mas agora eu quero entrar num contraponto aqui. Porque é nessa fase também que a gente sabe que a libido vai diminuir. E muitas mulheres têm dificuldade de chegar no orgasmo, por quê? Essa fase, ela mexe com tudo. E o orgasmo não tem relação exclusivamente com o hormônio, a gente sabe disso, né? Tem a ver com bem-estar mental. Mas eu queria que você me falasse, o que a gente faz, então, para essa mulher que entrou na menopausa, perdeu o libido, a vida dela com o parceiro muda completamente, o que pode ser feito para essa mulher? Eu acho que a primeira coisa, entendimento, diálogo, né? Porque os maridos ficam em casa perdidos. Eles ficam perdidos, ele vê aquela mulher naquela condição e ele não consegue entender, nem ela está se entendendo, né? Ele não consegue entender. Então, acho que a gente precisa falar um pouco mais sobre isso, inclusive direcionada à população masculina, né? Então, você que está vendo, homens, mande o link para seus irmãos, cunhados, maridos. De verdade, a gente precisa falar sobre isso. Parceria é isso, né? Exatamente, a gente entender um ao outro, né? Então, assim, o homem não consegue muito entender. Então, assim, aquele recado de que diminui a frequência sexual, qual é o entendimento? Ela não me ama mais, ela não se sente atraída por mim. É esse entendimento. Mas o que a gente vê daqui do lado de cá é que, assim, a mulher que não tem libido, que não dorme bem, que tá com humor ruim, autoestima difícil, porque ela vê o corpo mudando, não se entendendo em relação a isso, né? Tem cansaço, tem indisposição, então, assim, não vai, né? Não tem esse estímulo. Então, a primeira coisa é a gente sentar e pensar, o que está acontecendo comigo? Buscar ajuda, né? E a partir dali a gente entender que é um conjunto de coisas. Então, assim, pode existir uma raiz hormonal, pode existir uma raiz de saúde mental mesmo, né? A gente vê nessa fase muita gente que já tinha ali uma raiz no sentido de ter uma depressão, uma ansiedade, uma síndrome do pânico. É muito frequente, né, na mulher com menopausa. Nessa fase, quando às vezes a coisa estava até razoavelmente ajustada, oscilava um pouquinho, a pessoa sofria um pouquinho sobre isso, mas levava a vida, nessa fase aflora totalmente. Então, muitas vezes a pessoa está com ansiedade, fala, como é que vai transar e vai ter orgasmo? Enquanto ela está lá tendo relação sexual, passa um letreiro assim, de 1000 coisas, aquela síndrome de pensamento ansioso, né? Acelerado. Você não vai ter, então a gente precisa buscar a conexão com a gente mesmo, ler a respeito. Eu acho que, assim, outra coisa é a relação em casa, até com os filhos, né? Porque a gente está entrando na menopausa e normalmente os filhos estão o quê? Entrando na adolescência. Né? Dois choques. Conflitos, muitos conflitos, né? Então, terceira essa guerra coisa mundial, jogo de cintura que você precisa fazer em casa, porque às vezes assim ali afloram, né? As diferenças de educação que a gente recebeu em casa, o que cada um entende. Então a gente precisa conversar sobre essas coisas, entender que, por exemplo, um casamento de longa data, muitas mulheres dessa fase têm relacionamentos de longa data. E cientificamente a gente sabe
que um relacionamento de longa data para a mulher é muito menos estímulo para atividade sexual. Homem é visual. Eu falo assim, gente, o homem viu aqui, ele viu o contorninho ali, só um colo bonito, pronto, ele tá pronto. A gente não é A gente precisa de um contexto, a gente precisa de um storytelling ali, entendeu? Então, o que a gente precisa fazer? Ainda mais quando o relacionamento está meio difícil por conta dele não estar entendendo a nossa fase, quando eventualmente você cede para ter atividade sexual, aquela coisa está mais ou menos, né? Aquela coisa, ai, vamos, vai. E aí, se você parte de um início ruim, o seu desempenho tende a não ser tão bom assim. Então, a gente precisa, nesse momento, pensar mesmo em fantasia, em ler sobre isso, em mudar essa coisa do casamento. Então, eu falo, gente, se você não tem nem conexão com você mesma naquele momento, você não vai dar liga com ninguém. Né? É mesmo, porque o sexo ele começa no mental para a mulher. Sim, não é? Então assim, a gente precisa se ela fazer não aquele tá bem, ajuste. se ela não tá relaxada, se não teve conexão de paz com o marido, de algum carinho. Sim. Né? E é carinho, né? Carinho. Preliminares só. Não, o carinho não é uma passada de mão na bunda, não é isso. Isso vai despertar um ódio. Verdade. Desperta um ódio na mulher, não faça isso. Né? Então, assim, é aquela coisa. Observar para ter atividade sexual é a gente mostrar entendimento, ter esse cenário mesmo. Então, sair de casa, pensar numa lingerie, né? Fazer atividade física, que a mulher libera serotonina, endorfina. Então, a gente tem essa coisa muito boa. Pensar em sex toys, a gente tem essa novidade para casa mesmo. Então, assim, mais uma vez, aquilo que a gente fala do protagonismo, né? A gente, enquanto mulher, para a gente continuar tendo uma vida ok, a gente vai precisar ter assumir algumas linhas de frente. Eu acho que essa é uma delas, de pensar sobre sexo, de falar sobre sexo, de verbalizar e conversar com as amigas, e trocar experiência, e ler sobre isso, e fantasiar, e buscar um sex shop, buscar um hotel, uma lingerie. A gente precisa. E eu acho que é parceria junto com o marido mesmo. Sim. Não é? Porque são os dois. Sim. Então, assim, esse entendimento do homem é muito importante para que ele também use da criatividade dele e da sedução dele. O que eu entendo, que ele só vai, Ju, participar desse momento quando ele começa a entender o processo. Né? Então, se ele participa da sua consulta e ele entende sobre isso, ele passa a entender, bom, então não é isso. Eu sou benquisto, né? Eu ainda tenho essa mesma chance, eu ocupo esse mesmo lugar no nosso relacionamento. O que mudou foi como ela está na vida, né? Então, então daí a gente vai. E eu vejo isso. Eu acho que assim, quando o parceiro passa a entender aquela condição, ele passa a trabalhar em sintonia, em sinergia, e daí normalmente dá certo. Né? Então, assim, eu tenho pacientes, gente, de 70 anos que tem vida sexual ativa. E é a coisa mais linda. Porque necessariamente você precisa ter. Não, tem casais que estão tão tranquilos e vivem bem sem sexo. E tá tudo bem se para os dois tá tudo certo, né? Mas, assim, sexo é conexão, é proximidade. Então, se você consegue manter uma vida sexual satisfatória. Ai, gente, isso é muito lindo, né? É objetivo muito de vida, isso aí, pelo amor, né? Quem que não quer? É muito legal. Agora, eu fiquei com uma dúvida. Quando você fala assim, o homem, ele precisa entender. Esse homem vai entender sobre isso por onde? Qual que é o canal dele? Porque ele vai na consulta com a mulher quando ela entra na menopausa? Ele não vai. Eu tenho alguns que vão. E às vezes eu até falo. Mas porque a mulher exige, né? Não, e alguns levam. Assim, o que eu mais ouço... Os maridos desesperados. O que eu mais ouço é assim, vai lá. Não, meu marido falou pra marcar, tem alguma coisa errada. Né? Quando tem a questão sexual, mesmo na paciente muito jovem, então você procura sua ginecologista, que alguma coisa tá errada, né? Muitas vezes o mais errado é o relacionamento, não é, na verdade, uma questão hormonal. Mas, assim, muitas vezes elas são levadas porque eles falam, viu, alguma coisa não tá bem, vamos procurar ajuda. Eu tenho alguns que vão, e assim, outras, a partir do momento que se reconhecem, passam, conversam em casa, elas vão começar a entender. E aí eu acho que ele entendeu, né, sintonizou, porque ele também olha para ela e ele não enxerga aquela mulher na menopausa, porque na cabeça da sociedade a mulher na menopausa é uma velha. Sim. E ela não é isso, né? Então, a partir do momento que ele consegue enxergar, você pode ter certeza que ele vai atrás de informação, ele vai ler a informação, tá aí. Mas eu acho que a gente tem que trazer isso, a gente tem que trazer essa explicação e, assim, no meu consultório é mega bem-vindo, entendeu? E também existe a diferença entre o prazer sexual, entre o desejo sexual e o prazer. Qual é essa diferença dentro dessa relação? Das queixas que a gente mais tem, mesmo na mulher que não é climatéria, a gente tem muito isso, né? Doutora, eu não tenho libido. Então, assim, o que é o libido? O libido é essa impulsão sexual, essa coisa de pensar no sexo. E a mulher, justamente pelo fato dela ter uma cabeça multifatorial,
ela tem um pouco de dificuldade em relação a isso, né? Porque são muitas coisas. Eu falo que o homem chega em casa, ele relaxa, pensa numa coisinha por vez, e que bênção ser assim, né? Então, ele tá sempre disponível e pronto pro sexo. Aquela mulher que tá cheia de coisa para fazer, pensando em um monte de coisa, ela realmente não tá disponível mentalmente. Então, ela precisa abrir um caminho para isso. Então, a gente entende, assim, no passado, o modelo de normalidade sexual era assim, a gente tinha fases de desejo espontâneo, excitação, orgasmo e resolução. Então, uma mulher normal, ela só funcionava se ela tivesse o desejo espontâneo. E eu acho que isso ficou na nossa cabeça. A gente tem mais ou menos desde os anos 2000, a gente tem uma reformulação do modelo, né, científico de normalidade sexual. Então, muitas vezes, a gente está partindo da inércia, né? A gente não tem desejo nenhum, não estamos pensando em sexo. Então, assim, entre dormir e transar, sem dúvida nenhuma, seria dormir, né? Mas, de repente, você fala, poxa, vem aquele cheirinho gostoso do marido. É um gatilho. Seria um gatilho? Né? Então, você tem aquela coisa, né? Um convite ao despertar da sexualidade, e ali você engrena. E quando você esmiuça isso na anamnese, a maior parte das mulheres, ela está nesse modelo, ela está dentro desse modelo. Ela viveria sem o sexo, mas quando ela vai ter atividade sexual, ela fala, gente, foi legal, né? Ai, precisava fazer isso mais vezes, né? Mas é aquela coisa, tá mega cansada, não dormiu bem. Então, assim, o desejo espontâneo, muitas vezes ele falta. E a gente é muito cobrado sobre isso e sofre muito por isso. Então, assim, mas se a gente não tem o desejo espontâneo, mas a gente tem uma boa resposta sexual, tá tudo ok. Agora, quando a gente é, né, incitado a participar, não com violência, nem com, né, mas quando a gente é convidado de forma gentil para participar daquela atividade sexual, e mesmo assim a gente não engrena, isso causa pra gente sofrimento, e já tem uma durabilidade de mais ou menos, pelo menos uns 6 meses aí, daí a gente considera isso como patológico, daí a gente fala que realmente é um desejo sexual hipoativo, né, porque realmente a gente não consegue despertar esse desejo. Então isso é, né, então explicando a diferença da libido. E o prazer é isso, o prazer é aquela coisa do clímax máximo que a gente vai ter, e não necessariamente a gente precisa se cobrar em relação ao orgasmo. Né? Se você for ver estatisticamente, muitas mulheres fingem orgasmo. Né? Como se ela tivesse que necessariamente ter a resolução, né, de uma atividade sexual como o orgasmo. A resolução masculina, ela sempre vai combinar com uma ejaculação, né, que normalmente coincide com o orgasmo. Mas as mulheres fingem, né, e fingem por N motivos. Mas quando a gente está falando de prazer, não necessariamente a gente precisa todas as vezes chegar ao orgasmo. Que bom seria se todas as vezes a gente pudesse e conseguisse. Né? Isso não é uma coisa que todas as pessoas têm, né, esse benefício, mas eu acho que também é muito relacionado com a questão de maturidade sexual, né? Mas assim, quando a gente fala de prazer, a gente não está falando necessariamente para a mulher de resolução de orgasmo, mas assim, poxa, foi prazeroso, foi bem legal, então isso é a diferença. Agora, você tocou num assunto que é o super tabu, e eu tô adorando que a gente tá falando sobre isso, porque que bom que a gente pode ter, né? Falar sobre orgasmo, falar sobre menopausa, sobre prazer. E aí, essa mulher que tem problemas com o orgasmo, todo mundo fala que ela tem que se conhecer melhor, enfim, né? Eu queria saber da tua opinião, como é que a gente atinge, então, essa sexualidade plena relacionada ao orgasmo? Eu acho que a gente atinge desde de casa, desde quando a gente começa a falar sobre sexualidade em casa. Então, eu acho que das gerações da gente para cima, talvez muitas mulheres a gente não vai conseguir mais salvar sobre isso, porque ela sempre viu que sexo era sujo, que sexo era pecado, que a gente não pode se tocar, né? E hoje a gente tem muito mais liberdade para falar sobre isso com os nossos adolescentes. Então eu acho que eles já têm uma percepção muito diferente da sexualidade, da gente poder falar sobre isso, de entender, né, de entender meu corpo, de entender o que eu gosto, o que eu não gosto. Então assim, muitas vezes o parceiro não sabe o que você gosta ou o que você tá legal, porque você tá fingindo, né? Então como é que ele consegue entender, pô, isso foi legal? Ah, não, o sexo oral assim, ela adora. Será que ela adora mesmo, né? Porque a gente não podia falar sobre isso. Ai, tá ótimo, tá legal, continua, mas assim, aqui pra direita, aqui pra esquerda, né? Então não eu tinha acho essa que liberdade. Não tinha essa liberdade. Então eu acho que isso começa, ó, lá atrás, pra gente poder realmente ser libertado sobre isso. E a gente precisa ter um autoconhecimento, né? Então assim, a gente muitas vezes atrela necessariamente o sexo à penetração. E a gente tem uma parcela bem importante das mulheres que não tem orgasmo à penetração.
que vai ter como sexo oral, com manipulação do clítoris, né, com uma série de outras coisas. Então, assim, a gente precisa trabalhar a mente, né? A gente precisa abrir e falar sobre isso. Então, o autoconhecimento, a automanipulação, essa coisa, a gente precisa realmente estar mais livre para conversar sobre isso, porque o outro não tem como entender se a gente não mostrar necessariamente o caminho do que a gente gosta. Mas quando a gente vai entender o que a gente gosta? Só se a gente tiver um autoconhecimento. E quando você fala de autoconhecimento também, vamos abrir um parênteses aí para masturbação também. Sim, é disso que eu tô falando, né? Da automanipulação, então, assim, né? A gente lida com uma sociedade, é engraçado que brasileiro, aquela coisa, né? Super, mas a gente é bastante. A gente tem pudor. Sim. Eu recebo mulheres assim de 40 anos que ficam em posição ginecológica, ela põe a mão pra gente não ver. Eu vou ter que ver, né? Mas assim, eu tenho pacientes que não transam sem roupa. Que não transam de luz acesa. São bloqueios. São mentais, bloqueios, né? Então, assim, a gente precisa falar sobre isso mesmo e entender. Então, assim, quando eu falo do autoconhecimento, é desde você saber onde é cada uma das coisas, né? Conhecer a sua anatomia, entender exatamente o que é aquilo. E aí sim, eu acho que a masturbação é uma coisa muito importante. Isso a gente indica, inclusive, como instrumento terapêutico mesmo, né? Porque a gente precisa entender, e aí isso é libertador para a mulher. E eu fico pensando até nessas crianças em que está começando a despertar, né, a sexualidade neles, o conhecimento do corpo, e o quanto antes eu acho que isso era reprimido nas crianças também. Completamente. Né? Então, como, até dar uma dica pra gente como mãe. Eu ia perguntar isso mesmo, você acredita? Já que a gente tá aqui, né? Filhas, né? A gente tem filhas e a gente tem filha e filho, Sim, né? Sim. Vamos aqui que a gente faz com essas crianças, né? E como assim fazer com que isso não seja algo pesado, e bloqueio. De punir, né? Que é sujo, que você não pode fazer, né? Então eu acho assim, quando você vê aquela situação de masturbação, né? Que começa ali com uns 3, 4 anos, que assim, não tem uma conotação sexual na cabeça daquela criança, tem na nossa, mas na dela não tem. O que ela sente? Ela sente uma sensação diferente. Então assim, olha filho, olha filha, isso não é uma coisa que a gente pode fazer assim na frente de todo mundo, isso tem a ver com a sua intimidade, né? Então isso você vai fazer no seu quarto, numa situação onde você está fechadinho, sempre lembrar de ter uma higiene, de lavar a mão, essas coisas todas. Mas a gente tem que tratar com naturalidade, porque é um processo natural, né? Claro que se é uma coisa, um comportamento exacerbado, né, que a criança fica, você tá vendo ali que ela fica com estímulo muito o tempo todo, aí talvez você olhe com mais atenção. Mas o descobrimento do corpo, ele é um processo natural, então a gente tem que naturalizar o que é natural e conversar mesmo. Eu tenho o maior prazer de receber no consultório adolescentes e falar com elas sobre isso, né? Da questão assim, de autoconhecimento, de permissividade, de início de atividade sexual, de entender um pouco sobre o seu corpo, de falar sobre prazer, né? Sobre falar o não, a privacidade, a nudez. Então, eu acho que a gente, enquanto mãe, a gente vai falando à medida que a criança vai entendendo e nos solicitando. Então, a gente não precisa falar, rasgar o verbo para uma criança que não vai entender. Tem que ir devagarzinho, exatamente. Né? E com naturalidade, dando nome ao que é. Então, assim, não é pinto, é pênis, né? É a vagina, é a vulva, né? É penetração, né? A gente tem que ir entendendo que isso é um processo normal. Então, eu acho que a gente vem num crescente. Sim. A gente vem num crescente bem legal. Então, eu acho que as gerações que vão vir com a gente vão ser muito mais leves na questão sexual. Muito certeza. Mais tranquilos em relação a isso. Muito. A gente tem mais liberdade para falar, entendimento, muito mais entendimento, né? Muito diferente do que as gerações passadas. Sim. E a mulher sempre foi penalizada, né? O homem podia falar sobre isso, mas a gente não. Era um assunto, assim, né? Como você está falando de sexo com as pessoas, né? Exatamente. Mas todo mundo faz. É como se a mulher servisse só para servir, né? Sim. E ela não precisa de mais nada, ela só serve, pronto, né? E nada mais legal num casal quando os dois ficam felizes por sentir prazer e proporcionar prazer para o outro, porque muita mulher às vezes não tem nem ideia disso, de quanto que o parceiro ou a parceira vai ficar feliz se ela chegar no prazer máximo dela, na experiência máxima dela. E que bom que se a gente puder ter essa conversa entre os casais, porque são essas conversas que vão, né, vai alinhando. É por aqui, é por ali, né? Eu acho que é um mapa do tesouro, o GPS. Né? É o mapa do tesouro. Né? E assim, uma experiência sexual negativa gera uma memória negativa. Sim, com né? certeza. Na química cerebral, gente, uma experiência sexual positiva
ela gera uma mudança muito grande naquele desejo de que eu quero mais, né? Assim como droga, como açúcar, você fala assim, nossa, gera uma experiência mental, uma sensação muito boa. E a gente tende a querer repetir. Então, uma mulher que ela finge orgasmo a vida inteira e que ela não consegue falar não, que o sexo não é só quando ela quer. Então, ela tem sempre uma experiência sexual. Eu acho que ela vai desenvolver uma espécie meio de birra, sabe, de sexo. Sim. E aí ela nunca vai ser legal para ela. E ela vive assim a vida inteira. Então, assim, para algumas mulheres, quando elas perdem o companheiro, isso é libertador. Porque a vida inteira ela só serviu. Exato. Ela não desfrutou da própria sexualidade, ela só serviu, né? Que triste, né? Então, assim, em algumas vezes, ela começa, né, durante esse processo, apesar dela não verbalizar, ela mudou um pouco o pensamento. E às vezes ela tem chance de ter um novo parceiro e desfrutar de uma vida sexual plena e entender, falar, gente, eu perdi tudo isso da minha vida, né? Mas como ela só tinha experiências negativas e ela não podia abrir, não podia falar, né? Então, por isso que a gente tem que entender que isso é muito da gente, né? A minha sexualidade, ela é minha, ela não é do meu parceiro. A minha sexualidade é minha. Então, assim, a gente pode até entrar em sintonia, mas a minha sexualidade é minha, né? Então, a gente gerar as experiências positivas para que a gente sim queira mais, Com né? certeza. Amei. Agora a gente tem uma questão também bem delicada, né? Adoro. 40 mais, bem. A gente sabe que as estruturas aqui internas, os nossos órgãos genitais começam a sofrer modificações também, né? Sim. Que triste isso, porque a gente via os lábios assim de um jeito, daqui a pouco tá tudo meio estranho, tristinho, enfim. Porque uma vez eu li uma matéria super legal de uma mulher que falava sobre o lóbulo da orelha que estava caído, e ela fez um testão super legal. E no final ela fala, não é sobre o lóbulo da orelha. Eu achei excelente que modifica a pele, modifica tudo lá embaixo, gente. E agora temos muitas tecnologias para isso. E você trabalha com muitas delas. Eu trabalho e assim, eu vejo, gente, é uma satisfação, de verdade. Eu falo que eu comecei a trabalhar assim, pensando mais na funcionalidade. Claro que ainda para mim o aspecto funcional é o mais importante. Mas eu acho que até eu mesma, como profissional, eu não valorizava tanto a visão feminina. E a gente sabe, cada um sabe onde o calo aperta. Então, assim, eu tenho pacientes que são outras depois que colocaram um prótese de mama, né? Que modificaram uma orelha, um nariz, que alisaram o cabelo ou fizeram a transição capilar. A gente, às vezes, não para pensar nesse contexto, né? Mas para algumas mulheres isso é tão importante. E muitas vezes é por isso que ela não é só pela questão da vergonha no geral, mas muitas vezes ela não tem relação sexual sem sutiã porque ela tem vergonha do seio, ela só transa de luz apagada porque ela tem vergonha da vulva. E aí, assim, às vezes ela já tinha isso, mas era uma condição um pouquinho mais acomodada. Mas com o envelhecimento, com o avançar da idade, como a gente tem uma redução da perda da produção de colágeno, a gente percebe as coisas desmontando mesmo. Então, assim, como a gente percebe no rosto, no resto da musculatura, a gente tem isso na vulva mesmo. Então, a gente tem uma redução dos grandes lábios, eles começam a ficar mais apagadinhos, mais tristinhos, mais caídos. Muitas vezes isso evidencia alterações dos pequenos lábios, que estavam até acomodadinhas ali, mas isso evidencia essas alterações. Então, os pacientes têm muita queixa em relação à estética e até mesmo, por exemplo, vou depilar, machuca, vou ter relação sexual, junto com a penetração machuca o lábio. Então, assim, a gente tem questões estéticas importantes e que elas vão necessariamente trazer uma correspondência na funcionalidade, na sexualidade, na autoestima. Então, a gente precisa tratar. Além disso, essa fase de perimenopausa, gente, é assim um inferno. A vagina realmente resseca demais. Muito, 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 muito. E aí, essa experiência sexual negativa, porque vai ter penetração, dói. Aí você trava. Na próxima vez, você trava mais. E aí você trava mais até você despertar um ódio de atividade sexual, né? Então, a gente vai tendo isso de forma crônica. Então, hoje a gente tem tecnologia. Então, assim, a radiofrequência, o laser vaginal, eles têm esse poder de melhorar a lubrificação, de melhorar a elasticidade vaginal. Então, do mesmo jeito que a gente tem essa flacidez, a gente tem uma flacidez da parede da vagina. Então, tendo uma flacidez, eu falo que a gente vai ter uma penetração numa coisa que está abobalada. Então, nem para nós, nem para o parceiro é tão satisfatório. Só que isso, a percepção não é tão clara porque é uma coisa progressiva. Então, a gente vai se adaptando. E aí o que eu vejo hoje, quando a paciente faz o tratamento e ela volta, dou
Doutora, nossa, que diferença absurda, porque realmente você ganha elasticidade, lubrificação, E sente você mais prazer. exatamente, você tem sustentação na parede vaginal e da parede posterior da vagina, então menos infecção urinária de repetição, menos corrimento de repetição, menos escape urinário, né? Isso é uma coisa que constrange legal. muitas mulheres. Então a gente tem essa tecnologia para poder melhorar essa parte interna e a gente tem a parte externa que a gente vê cada vez mais busca. Então, assim, de botox, bioestimulador, fio de PDO. A gente tem fio de PDO para vulva. Menina, Eu eu não já sabia coloco no dessa. rosto, agora bota Coisa esse negócio. mais linda, faz Aqui muita é barba, diferença. cabelo e bigode. Faz muita diferença. É a coisa mais linda de você ver o resultado. A gente tem usado o fio de PDO para melhorar a flacidez, para fazer estímulo de colágeno, mas também para fazer a fixação da uretra, para fazer uma correção, porque tem gente que, principalmente a questão dos partos normais, os partos mais demorados, que você tem uma rotura perineal, então a gente consegue fechar aquele introito vaginal. Então você também tem redução de infecção urinária de repetição, de corrimento de repetição, melhora da sustentação da vagina. Então, assim, até fio de PDO a gente tem. Então, clareamento e tal. E você vê como a menina mais nova, ela tá antenada com a questão da sexualidade, como ela se olha muito mais do que a gente, como ela tem curiosidade, como ela manipula. Assim, eu tenho feito cirurgia às vezes, de ninfoplastia, que é quando a gente tem um aumento de um dos lábios ou dos dois lábios, né, vaginais, de paciente de 16 anos. Porque ela já sabe. Porque ela já sabe, porque ela olha. Esse dia foi no consultório e falou assim: não, eu já vi, eu quero fazer, já sei a técnica. Ela foi conversar sobre técnica cirúrgica com a gente. Porque senão uma mulher de outras gerações, né, ia viver com isso a vida inteira e não ia saber que tinha que fazer nada. Gente, a mulher hoje, assim, eu acho que as mulheres de uma geração, né, da minha, próxima da minha, raramente ela se olha. Ela não tem a menor ideia se tá claro, se tá escuro, se tá gordinho, se tá triste, se tá feliz, se tá tudo bem. Né? Ela não se olha. A mais nova, ela vem com uma bagagem muito diferente. Então isso até me deixa feliz, porque você vê que ela vai chegar na nossa idade muito melhor do que a gente tá. Sim. E isso é fruto da questão de ter mais liberdade mesmo, de falar, de E tem sonhar, mais informação de supor. hoje em dia, as redes sociais te mostram informação a todo Exatamente. momento. Então, assim, a gente tem feito clareamento, linfoplastia, até de paciente muito mais jovem por conta disso. Porque elas querem estar bem, né? E isso é o grande recado, né? A gente buscar o equilíbrio e buscar estar bem, assim, de fazer o que te faz feliz, de se priorizar, né? De entender que você é protagonista daquele momento da vida mesmo, né? Olha, eu vou te falar uma coisa. A gente sempre vira cliente dos nossos convidados. Agora toca lá no internet, vamos colocar fio de Você vai PDO. querer fazer botox ou fio Ai, de desculpa, PDO? eu adoro PDO. Eu virei fã de fios também, olha. Gente, Pro fio é rosto muito eu achei legal. maravilhoso. Agora, pra lá, pros Países Baixos, eu só vendo. Gente, mas faz muita diferença mesmo. Então, assim, hoje, como eu faço normalmente, eu dou um espelhinho para o paciente. Eu pergunto aqui, tem alguma coisa que te incomoda? Só não pode fazer antes e depois, né? Ah, não, exatamente. Mas eles têm, vocês têm né? fotos de antes e depois, só não divulga, né? Mas são fotos mas ninguém vai muito... saber de quem Não, que é. mas mas a gente veja. tem um portofólio, assim, mostrando, por exemplo, de faixa etária. É muito porque, assim, legal. a gente também tem o contrário. Por mais que, assim, tem paciente que ela fala, não sei porque isso aqui tá um horror, que nananã. E, assim, às vezes a gente tenta dissuadir e mostrar pra ela que a gente tem assimetrias que são normais. Se a gente olhar os nossos dedos, não são assimétricos, nosso rosto não é assimétrico. Então, assim, a gente tenta sempre mostrar que nem tudo é tão ruim assim, mas se aquilo passa a incomodar muito, a gente precisa fazer alguma outra coisa a respeito. Então, assim, eu tenho um portfólio de tratamento mesmo que a gente vai mostrando a evolução durante as sessões, o clareamento. Não, é bonito, como menina. fica. Você vai ver umas coisinhas, você fala, Sim. isso aqui... Aí Falei, vai marido, aí elas dá vão ficando... dinheirinho aí. Até porque eles vão ser beneficiados, Lógico, gente. vou fazer São dois argumentos bons que você tem em casa, gente. Vou ensinar vocês. Vai, dois manda. argumentos bons. Primeiro é que o marido vai usufruir, né? ótimo. Você vai ficar muito melhor, mais lubrificada, vai ter mais prazer, vai dar mais prazer e por Sim. isso você vai querer mais sexo. Então esse é o primeiro argumento. Já ganhou, não precisa nem O segundo argumento que todo mundo me pergunta, doutora, mas o plano de saúde paga isso? Não, o plano de saúde não reembolsa, mas gente, você pode abater do imposto de renda
Isso aí convence ótimo. qualquer marido. Isso Ótimo. convence qualquer marido, entendeu? Pronto, Imposto é benefício atrás de benefício. Olha pra Exatamente. câmera, marido. Falou, Olha aquela vou dar aquela dinheiro pro governo, Seu nada. menino. Exatamente. Falou, vou dar dinheiro pro governo, nada. Eu vou fazer minha radiofrequência, eu vou fazer meu tratamento de rejuvenescimento íntimo, entendeu? A gente gosta. São dois argumentos bem interessantes. De tudo que é rejuvenescimento. A gente adora, a gente tem uma relação que a gente está bem perto da. A gente tem a mesma idade, praticamente, mas a Ju é mais velha. Olha! Mas a gente está sempre no mesmo assunto, né? Desse assunto do envelhecer. E a gente, o que você já fez no rosto? Eu tô pensando em fazer aquilo. Eu já fiz. Então a gente fica trocando figurinhas, entendeu? Porque a gente quer. Pronto, agora a gente vai ter que falar. E aí, já fez? Já Rejuvenescimento íntimo? Mas assim, Mostra a foto. Mostra a foto. As pacientes fazem, elas acabam trazendo as amigas, porque é isso, elas vão conversando sobre isso. Eu acho que isso é legal, esses momentos de troca com Gente, mulheres da mesma faixa etária, né? Pra gente entender que não é só conosco que a gente tem uma alteração. Então, assim, a gente troca, desde quando você é naturalmente, você é mãe recente, você vai se cercar de pessoas que estão na mesma faixa etária. Você está no climatério, você vai se cercar de pessoas que têm os assuntos, os interesses. Então, a gente conversar sobre isso abre a cabeça. Né? Com certeza. Abre muito a cabeça, alerta sobre as alterações, alerta que a gente precisa procurar ajuda, que a gente pode ser ajudado, né? E aí, assim, tudo que a gente falou hoje eu achei, é super válido, porque a gente tem, é igual eu falei, né? A gente tem um espaço para dar voz para as pessoas, para a gente levar informação mesmo. Informação liberta, conhecimento liberta. E aí eu queria que você, puxando esse gancho aí, queria que você falasse um pouquinho sobre a educação sexual hoje da mulher, né, dos adolescentes. Você falou um pouquinho, mas eu queria que você falasse como que é o nosso contexto hoje de educação sexual. A gente melhorou muito do que era pra gente, né? Hoje em dia isso é um assunto abordado nas escolas, né? Então, mesmo que em casa, por uma questão cultural ou religiosa, você não tenha muita abertura para isso, a gente tem essa abertura, né, na escola. Então, a gente não vai chegar tão cru quanto outras mulheres já chegaram, de não ter nem ideia do que era a menstruação, de não ter nada sobre isso. E eu acho que hoje a gente é mais tranquilo em casa para também ver. Então, assim, hoje a questão de nudez na casa é uma coisa muito mais tranquila na maior parte das famílias. Hoje as meninas pequenas veem que a mãe está menstruando. Elas perguntam, o que é esse sanguinho? O que é esse negocinho que você usa que é o absorvente? Sim. Então, assim, elas começam a ter um pouquinho mais de informação. Mas por que é importante da gente trazer isso em casa? Porque a gente direciona, a internet está muito aberta, né? Então a gente tem um campo aí de disseminação de informação muito grande. Então, se a gente não normalizar, se a gente não aplacar um pouquinho dessa curiosidade em casa e deixar que isso seja um assunto conversável, né? A gente acaba jogando essas crianças, esses adolescentes para um ambiente não seguro que é a internet. Então, a gente vê muito consumo de pornografia, né, em meninos e meninas adolescentes. Isso vai trazer um dano muito, muito severo. Uma exposição a uma coisa que eles não sabem lidar ainda. Então, assim, eu acho que a gente aplacar essa curiosidade, a gente falar sobre isso, a gente trazer essa questão para onde ela deveria, que é no seio familiar, protege nossas crianças e nossos adolescentes. Então a gente não adianta fingir que o sexo não existe, que ele não vai acontecer, né? Mas a gente precisa conversar e entender sobre maturidade, sobre todas essas coisas, mas assim, isso tem que ser falado num ambiente seguro. Então se você não se sente preparado, né, se é uma criança muito novinha, então de repente fale com um pediatra, ou procure ajuda, né, para poder falar sobre isso. E, né, quando é uma menina, eu falo, começou a menstruar, na minha opinião já é um momento que é interessante passar no ginecologista para entender que aquele ambiente é um ambiente muito tranquilo e sem julgamento para a gente falar sobre todos esses assuntos. Então, se é corrimento, é estética genital, é menstruação, é cólica menstrual, é desejo, é orientação sexual. Então, assim, eu acho que é um momento para a gente poder conversar, mas a gente precisa trazer. Porque informação a gente tem, mas às vezes é uma informação torta, né, periculosa. Então a gente precisa proteger esses adolescentes. Então, assim, a base, ela já vem dada na escola. Então, muitas vezes ali, eles vão sacar muitas coisas, assim, a gente precisa estimular que a gente fale sobre isso mesmo. Então, assim, em vez daquela coisa que a gente, né, nossos pais, você estava vendo um filme que tinha uma cena mais caliente, acabava ali, né? Sim, desligava na hora. Desligava na hora, né? Hoje a gente começa a entender isso com naturalidade, né? Então, claro, pensando sempre na faixa etária das crianças e adolescentes, mas a gente disponibilizar informação de qualidade e acolher as queixas, as dúvidas, trazer para casa mesmo.
né? Cíntia, que delícia de conversa. Eu acho que a gente aprendeu muita coisa aqui Muito. sobre menopausa, sexualidade, prazer feminino. E agora, para a gente terminar nossa conversa, gostaria que você nos desse uma dica de ouro que inspirasse, ensinasse essas mulheres que estão aí nos escutando. Eu acho que a dica de ouro é exatamente essa: seja protagonista da sua vida, né? Você tem que entender que você determina o seu caminho. Então, assim, a menopausa, ela nem de longe é o fim da vida. Muitas vezes ela vai ser o começo de uma nova fase muito interessante da sua vida, na qual você tem tempo de olhar para você mesmo, que seus filhos estão maiores, você tem uma maturidade no relacionamento, você tem uma maturidade profissional, você tem uma série de benefícios. Então, que se você realmente assumir o controle, assim como você fez com tudo da sua vida, até ali você assumiu o controle de milhares de coisas e muitas vezes se deixou para trás. Eu acho que nesse momento entender que você tem que ser a prioridade. Você tem que olhar para você, né, ser generosa com você mesmo, entender o seu caminho e buscar ajuda. A gente precisa falar sobre isso, a gente precisa ser entendido, a gente precisa de um bom atendimento, então a gente precisa disso mesmo. Mas eu acho que essa questão do protagonismo, que muitas vezes a mulher se anulou, eu acho que esse é um momento de, sabe, O resgate. de ressignificar a existência mesmo. E eu acho que a partir disso, as mulheres podem ser mais felizes, mais plenas, mais satisfeitas em N coisas, inclusive na questão sexual, né? Então eu acho que essa é a minha dica de ouro. Ai, maravilha. Maravilhoso. Amei. Que bom! Já marca um horário lá. Já vamos, já. A gente já sai daqui, já vai direto. Já vamos fazer um rejuvenescimento aí Bota íntimo. a Fidel. Eu também gostei. E aí, se de repente alguém tiver dúvida, quiser mandar pra gente, a gente, com o maior prazer do mundo, eu respondo. Eu acho que informação a gente não segura, não. A gente divulga mesmo. E obrigada por esse espaço, meninas. Assim, eu acho que é de suma importância, ainda mais com duas meninas que são, né, super profissionais, super competentes, super versáteis aí. Então, muito legal. Parabéns, que isso aqui seja cada vez mais sucesso, viu? Muito obrigada pela conversa. A gente agradece. Bom, depois desse papo maravilhoso, o que a gente tem que fazer? Pedir para você, se você gostou, curte, comente, compartilhe. Não segura essa informação aqui não, né, doutora Cíntia? Aproveita para espalhar esse vídeo, espalhar essa informação e inspirar essas mulheres a buscarem o autoconhecimento, buscarem esse famoso prazer, esse desejo, para as pessoas se conhecerem melhor e viverem uma vida mais feliz no melhor momento da vida, que é o 40 mais ali, depois que a gente já tem maturidade suficiente. Então, obrigado por terem ficado até aqui. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.